Falando então de verminoses, né, que são doenças causadas por vermes, quando a gente fala dos nematelmintos, a gente pode falar, por exemplo, da verminose que é a ascaridíase, tudo bem? A ascaridíase ela é causada pelo agente etiológico Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né? A lombriga que vai causar ascaridíase, ela tem dimorfismo sexual. Isso significa que os dois sexos são diferentes, né? Você tem uma diferença de forma, duas formas. Basicamente, a fêmea é maior, né? Ela pode variar entre 35 e 40 centímetros, enquanto o macho pode variar de 15 a 30 centímetros, tudo bem? A fêmea então é maior e o macho, além de ser menor, ele vai ter essa pontinha posterior curvada, que é onde vai ter a estrutura copulatória dele, ok? Bom, quando a gente estuda qualquer parasitose, ou seja, uma doença causada por um parasita, a gente sempre tem que focar no ciclo, tudo bem? Porque a gente compreendendo o ciclo de vida desse parasita, a gente pode inclusive tomar medidas profiláticas, medidas de prevenção, tudo bem? Então o ciclo é muito importante por causa disso. E prevenir é sempre, ou quase sempre, né, mais barato e mais indolor do que tratar a doença, tudo bem? Então, normalmente, quando a gente fala de parasitoses, a gente vai estudar o ciclo e as formas de prevenção, ou seja, a profilaxia. E é isso que o vestibular gosta de cobrar. Bom, então vamos começar aqui com verme adulto, tá? No intestino do homem, ou seja, se é uma pessoa infectada, você vai ter esse verme adulto. Esse verme adulto ele vai cruzar e vai liberar ovos. Como ele está no intestino, esses ovos vão ser liberados nas fezes. Então você vai ter fezes contaminadas por ovos. E aí esses ovos de alguma forma vão ser ingeridos por uma pessoa. Aí você pensa, poxa, como? É sempre bom pensar que é o seguinte: se essa pessoa não tem saneamento básico, ou seja, eu espero que você tenha em casa água tratada e acesso a esgoto, mas infelizmente no Brasil muita gente não tem. Então, ele não tem um esgoto tratado. Então, essas fezes elas vão acabar parando em algum local que não é esgoto. Muitas vezes elas são liberadas na água, de um rio, de um lago, que seja. E essa água, primeiro, essa água para qual as fezes vão já está contaminada. Então você tem aí a água contaminada. Mas essa água pode ser usada, por exemplo, para regar ou lavar alimentos como alface, frutas, verduras, legumes, etc. Né? De maneira geral, você pode ter aí esses alimentos que podem ser contaminados por ter contato com a água contaminada. Então, dessa forma, a pessoa, por beber água contaminada, ou por comer um alimento contaminado por esses ovos, vai ingerir os ovos. E esses ovos vão parar no intestino, onde é liberada a larva, tudo bem? O que é interessante? Você pode pensar, no caso da ascaris, poxa, o adulto já vive no intestino. Se a larva chegou no intestino, é só ela permanecer ali, que ela já está no local que ela deveria estar. Só que não é o que acontece com a larva do ascaris, tudo bem? Ela tem que passar por todo um processo antes de voltar para o intestino na sua forma adulta. Então, primeiro, essa larva que está no intestino, ela vai penetrar no sistema circulatório do hospedeiro. Você pode pensar, como assim? O intestino é uma região bem vascularizada, cheia de capilares sanguíneos, né? Então, essa larva, ela penetra na parede do intestino, cai na corrente sanguínea e ela é levada pela corrente sanguínea até o coração, né? O coração que é a grande bomba do sistema circulatório, né? Fica bombeando o sangue. Através do coração, o sangue pode levar a larva até o pulmão do hospedeiro. Do pulmão, ela vai passar para os brônquios, para a traqueia, para o esôfago, para o estômago e finalmente voltar ao intestino. Então ela passa por todo esse caminho, inclusive é importante ter noção que esse caminho, passando inclusive pelo sistema circulatório, ou melhor, pelo sistema respiratório, pode causar aí alguns breves problemas respiratórios nas pessoas, tudo bem? Mas uma vez que o verme volta para o intestino, ele está na sua forma adulta, ele consegue inclusive reproduzir, gerar ovos nas fezes e assim continuar o ciclo dessa verminose, tudo bem? Bom, agora que a gente já falou do ciclo, a gente pode falar um pouco dos sintomas, né? Geralmente ela é assintomática, ou seja, A é negação, né? Então não tem sintomas. Mas pode apresentar sintomas como hemorragias, né? Por ter danos ali no sistema digestório, por exemplo. Você pode inclusive liberar fezes com sangue. Pode causar inflamações, cólica abdominal, né? Causar uma dor ali. Pode levar a diarreia e em casos mais extremos você pode ter a oclusão intestinal. Tudo bem? O que é oclusão? É a mesma coisa que obstruir, que tapar. Ou seja, você vai ter ali tanto verme dentro de você, tanta lombriga,
que elas vão basicamente entupir o seu intestino. É uma coisa meio nojenta de se pensar, mas pode acontecer e é nesses casos, inclusive, que você pode acabar tendo que precisar de uma operação para retirar esses vermes dentro de você. Existem, inclusive, imagens disso. São imagens fortes, então não procure se você não tem estômago forte para essas coisas. Mas, enfim, esses são os sintomas. E a profilaxia, né? O que é importante aqui para a gente prevenir essa doença? Saneamento básico, né? Acesso a esgoto e água tratada. Permite, então, que você, além de não liberar, não proliferar essa doença caso você esteja doente, permite que você não tenha contato com água ou alimentos contaminados, né? E uma educação sanitária, ou seja, lavar as mãos, tomar banho, esse tipo de coisa é muito importante sempre, certo? Agora falando da ancilostomose, também conhecida como amarelão, beleza? O amarelão tem como agente etiológico dois nematomitos. O Ancylostoma duodenale, que vai dar inclusive o nome de ancilostomose, mas você pode ter aí também o Necator americanus. Aqui eu representei os dois, eles têm algo em comum, né? Que é uma cápsula bucal, tudo bem? Então aqui eu representei eles e a boquinha deles, essa boquinha, essa cápsula bucal, eles usam para se fixar no intestino, tudo bem? Na parede intestinal do hospedeiro e através disso, inclusive, se alimentar do seu sangue. Então eles são hematófagos, né? Hematófago é quem se alimenta de sangue. Então eles vão se fixar no intestino do hospedeiro. Como é que é o ciclo desses caras? Como é que é o ciclo do amarelão? Falando um pouco do ciclo então do amarelão, esse verme vai estar no intestino do hospedeiro e esse verme adulto vai cruzar e liberar ovos que vão contaminar as fezes do hospedeiro. Essas fezes, o que é interessante? Esses ovos que estão nas fezes, eles vão eclodir muitas vezes no solo, né? Isso é interessante porque a larva vai estar no solo. Então, não necessariamente você precisa ingerir ovos desse parasita, desse verme. Eles vão estar no solo. E o que é interessante, se você estiver ali descalço, essas larvas, bem pequenininhas, podem penetrar ativamente na pele do ser humano, né? Principalmente ali nos pés, quando você está em contato com o solo descalço. E assim eles caem na corrente sanguínea e vão eventualmente parar no intestino, aonde eles vão continuar seu ciclo. Né? Então, o interessante aqui do amarelão é essa penetração ativa na pele, tudo bem, que pode acontecer quando você está desprotegido em solo contaminado. Você também pode ter infecção passiva, né? Ou seja, por água, alimento ali contaminado com os ovos desse animal, mas você pode ter essa outra forma aqui, que é a forma de infecção ativa, ou seja, quando os vermes estão ali no solo contaminado e infectam você, tudo bem? Então, esse é o ciclo do amarelão. Quais são os sintomas do amarelão? Uma anemia intensa, essa anemia que vai deixar você com uma perda no tom de pele, deixar você com um tom mais amarelado. Justamente por isso que ela se chama amarelão, né? Você vai ter uma anemia bem intensa. Fraqueza, sonolência, apatia, né? Ou seja, toda essa fraqueza, sonolência, todos esses sintomas estão ligados à redução das hemácias, que também são conhecidas como glóbulos vermelhos, e que vão ter essa função aí de distribuição de gases pelo corpo. E se você tem poucas hemácias, você acaba produzindo menos energia e começa a ficar com uma fraqueza, sonolência, apatia, tudo bem? O retrato disso é um personagem chamado Jeca Tatu, da obra Urupês, do Monteiro Lobato, o mesmo autor de outras obras, como por exemplo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Jeca Tatu ele é tido como um cara preguiçoso, que não trabalha, mas na verdade ele representa alguém que tem amarelão. Inclusive, se você reparar, ele tá descalço, tudo bem. Então ele é um trabalhador rural que não usa um calçado apropriado e que tem amarelão, né? É uma representação disso, certo? E às vezes o vestibular pode inclusive querer relacionar essas duas coisas, né? Beleza, então qual é a profilaxia do amarelão? Saneamento básico, né? Novamente, se você tiver ali acesso a um esgoto que vai tratar, ou melhor, se você tiver acesso a um tratamento de esgoto, você vai ter uma proliferação muito menor dessa doença. Além disso, a higiene pessoal pode ser muito importante, né? Lavar as mãos, tomar banho e tudo mais. E, nesse caso aqui, em especial, o uso de calçados pode ser bem importante para impedir o contato com solo contaminado. Beleza? Então, sobre amarelão, é isso.